Efésios 6,18 diz assim: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, aqui Paulo escrevendo aos Efésios, ele está trazendo algumas instruções para aquele povo e para a igreja. Lembre-se que o objetivo das cartas no Novo Testamento é quando o apóstolo não podia estar presente nas igrejas, ele enviava cartas, e essas cartas eram lidas de igreja em igreja. Então, se fosse nos dias de hoje, chegava uma carta do apóstolo Paulo, a gente lia aqui, passava para outra igreja, a outra lia, passava para outra e lia, assim ia passando as cartas. Para quê? Para trazer instrução. Paulo corrigia quando a igreja estava indo para o caminho errado, e Paulo animava a igreja quando ela estava no caminho certo, que são as cartas protrépticas e perenéticas, né? Que são as exortação, porque muitas vezes a gente entende que exortação é só bater o cajado, né? Descer o reio, como diz por aí. Mas exortação também, ela é de ânimo. O pastor, ele exorta dizendo: você está no caminho errado, corrija o seu rumo. Mas o pastor exorta dizendo: parabéns, você está no caminho certo. Isso também é uma exortação. Então Paulo, escrevendo aos Efésios, no versículo 18, tem algumas lições preciosas para a nossa vida. Nós vamos ver aqui de maneira rápida. Primeira coisa, Paulo começa dizendo: orem. E isto é uma ordem e não uma opção. Paulo não está dizendo assim: ó, se der certo, vocês orem, se lembrarem, vocês orem, se sobrar um tempo, vocês orem. Paulo está dando uma ordem, aqui está no imperativo dizendo: orem. Orem em todo o tempo. Então a oração, irmãos, não é uma opção para o crente, mas é uma ordem para o crente. E muitas vezes as pessoas pensam que ser desobediente a Deus é estar afastado, é estar longe do caminho do Senhor, é não estar frequentando um culto, é não estar participando da ceia. Mas quando nós, como cristãos, deixamos de orar, nós estamos desobedecendo uma ordem divina. E fazemos parte de uma geração que não ora. Fazemos parte de uma geração, apesar que sempre foi, a oração é a coisa mais difícil, né? Mas cada vez menos as pessoas têm orado. Cada vez menos os cristãos têm sido alertados sobre os benefícios, sobre a necessidade da oração. Os cultos que têm menos frequentadores são os cultos de oração. Isso não é só no Brasil, em qualquer lugar. Quando vem pastores aí de outras nacionalidades, a gente tem a oportunidade de conversar. Qual que é o culto com menos gente lá na igreja? É o culto de oração. Porque a oração é uma ordem, não uma opção. Então, quando nós estamos orando, nós estamos andando em obediência a uma instrução divina. É interessante como as pessoas, elas ligam as coisas espirituais às coisas terrenas. Nós temos uma igreja, e para termos a igreja nós precisamos de um nome, precisamos de um CNPJ. Mas a doutrina dessa igreja não é da igreja, é da Bíblia. Então a oração, ela não é um resultado do que os pastores da presbiteriana decidiram, mas o que o Senhor ordenou. Então é uma ordenança divina. Então quando a pessoa deixa de orar, ela não está deixando de obedecer numa instrução da igreja, ela está deixando de obedecer numa instrução de Deus. Paulo está dizendo: orem. Então que fique cravado na nossa mente, no nosso entendimento nessa manhã,
que oração não é uma opção. Oração é uma ordem. Orai sem cessar. Orem em todo tempo. Orem, orem. E o próprio Senhor Jesus, vocês acham que Jesus precisava de orar? Ele nos deixou exemplo. Jesus passava quase que o mesmo tempo que ministrava a palavra, ele passava orando. Jesus pregava de manhã, Jesus pregava à tarde, e no cair da noite, o que diz? Jesus se retirava para o monte ou para o deserto para orar. E os discípulos, já cansados, sem forças, exauridos nas suas forças físicas, não aguentavam orar com Jesus. Por vezes Jesus voltava e pegava dormindo, dizendo: vocês não puderam orar comigo. O sono, o cansaço tomou conta e vocês não oraram. Jesus foi o maior exemplo de oração. E os discípulos dormiam a noite toda. Chegavam de manhã, não conseguiam expulsar o demônio de uma criança. E Jesus, que havia orado a noite toda, chegava pela manhã e com uma palavra dizia: sai, e os espíritos saíam. Então oração é uma ordem. É a oração que nos capacita, é a oração que nos sustenta, é a oração que nos faz avançar, é a oração que nos conduz de vitória em vitória. Então oração não é uma opção, oração é uma ordem. Segundo ponto, Paulo vai dizer assim: orem em todo o tempo. Paulo está dizendo quando orar. Ele não está dizendo assim: orem quando der vontade. Orem quando vocês se sentirem confiantes. Orem quando vocês estiverem afim. Orem quando surgir o problema. Não, Paulo está dizendo: orem em todo o tempo. E é interessante que eu fui pesquisar aqui a palavra tempo, porque no grego, na Bíblia, existem duas palavras para tempo. Existe o kairos e existe o cronos. Kairos é o tempo que Deus vive e que nós não conseguimos entender. Kairos, para Deus, um dia é igual a um ano, e um ano igual a 1000 dias. Então, para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Para Deus só existe. Esse é o kairos, não entra na nossa cabeça. Por isso que a gente fala: como será a eternidade? Como será viver 1000 anos, 2000 anos, 10 milhões de anos no céu? Lá nós viveremos no tempo kairos. Nós não entendemos este tempo. É o tempo de Deus. Agora, nós vivemos, Deus nos colocou dentro do tempo. Deus nos colocou dentro do cronos. O cronos tem segundos, tem minutos, tem hora, tem dias, tem semanas, tem meses e tem anos. E nós estamos comemorando 3 anos do ministério de intercessão. Isso está dentro do tempo cronos. Do tempo que nós vivemos. Tem que acordar 8h30, tem que estar 10 horas no serviço, tem que trabalhar um dia, folga no outro. Isso aí é o cronos. Tem horário. A minha menininha está tomando um medicamento, como é que é o nome? Aqueles que tem que tomar bem certinho na hora, né? Antibiótico. Então é o cronos. Não pode atrasar, tem que ser naquela hora. Isso é o cronos. Agora, quando Paulo está dizendo orem em todo o tempo, Paulo não usa a palavra cronos, Paulo usa a palavra kairó, de kairos. Paulo está dizendo orem em todo o tempo. E quando eu olhei isso, eu fiquei pensando: o que isso significa para nós? O que Paulo está tentando nos ensinar? O que Paulo está dizendo? Que nós devemos orar não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então eu não oro quando eu quero orar. Eu não oro quando estou apto para orar. Eu não oro quando estou com vontade de orar. Quando o Espírito Santo me impulsiona, eu tenho que orar. Isto é orar em todo o tempo. Não no nosso tempo, mas no tempo que Deus quer que eu ore. Às vezes está lavando ali um prato e o Espírito Santo impulsiona a orar. Vai orando ali: Senhor, eu não sei para quem que é para interceder, o que está acontecendo, mas está orando.
Às vezes está cortando a grama lá fora na casa e de repente se sente impulsionado a orar. Não precisa nem parar de cortar a grama, pode continuar. Mas continue orando, Senhor, qual é o propósito? Para que eu devo orar? Qual é a intenção da minha intercessão? Porque eu estou sentindo aqui que eu devo orar é agora. Ou você está na sua casa e de repente Deus fala, para tudo e vai no seu quarto orar. Vai no seu cantinho da oração. Você para tudo e vai e obedece. Porque a oração não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Às vezes a gente não entende. Certa feita eu estava orando no monte. E Deus me deu uma visão muito clara. Eu quase não tenho visão, e quando Deus me dá, elas são muito claras. E eu estava orando e de repente eu vi uma sala de hospital, a irmã Zita vai conhecer bem isso. Aquela sala aonde chega ali no pronto-socorro. Uma sala branca, com uma maca, um lençol, assim, todo desajeitado, de alguém que tinha sido tirado rapidamente dali, e um par de havaianas no chão. E eu olhando aquela maca, não tinha ninguém. Eu falei assim, ou já entrou aqui e morreu, ou entrou e foi para um centro cirúrgico, foi para uma UTI, porque passou alguém por aqui, naquela visão, entendi isto. Então imediatamente eu comecei a interceder, dizendo, Senhor, eu não sei quem é, eu não sei aonde é, mas existe algum filho teu, alguma filha tua, que está precisando de oração agora. Eu não sei se foi acidente, eu não sei o que foi, mas eu estou orando por essa pessoa, não sei quem é, não conheço, quem sabe nunca saberei, mas a minha oração é para que o Senhor livre da morte esta pessoa. Isto é orar em todo o tempo, estar intercedendo. Esses dias eu estava falando com os irmãos e eu falei, eu acho que eu sou o maior intercessor dos andarilhos. Porque eu estou andando por aí, às vezes dirigindo o carro, e eu vejo na beira da rodovia algum andarilho, eu levanto a mão e passo para aquela pessoa orando, Senhor, para a sociedade isso não tem mais jeito, mas o Senhor pode mudar, o Senhor pode pegar do monturo desvalido, o Senhor pode pegar as coisas que não são para confundir as que são, o Senhor pode pegar o fraco para confundir o forte, o Senhor pode pegar aquele que não é nada para confundir aqueles que acham que são tudo. Senhor, está a minha oração diante de Ti. E está a orar em todo o tempo. É interceder. Outra coisa que eu sempre oro, e a GL já aprendeu isso também. Eu vejo uma ambulância, eu já vejo se está acesa a luz lá dentro, tem gente. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa agora. Eu não sei o que ela está precisando, mas não está bem. Para estar dentro da ambulância não está bem. Socorre esta pessoa, Senhor. Às vezes eu estou dirigindo distraído e a GL diz, oh Senhor, tem misericórdia de quem está dentro dessa ambulância. Eu falei, ela viu uma ambulância que eu não vi, né? Nós temos que orar em todo o tempo. Temos que interceder, irmãos. Então, Paulo está dizendo, orem em todo o tempo. Não é só quando a gente vem à igreja, não é só quando nos sentimos confortáveis para orar, mas a qualquer instante. Senhor, eu estou tão apressado, mas eu vou orar. Quem sabe você tem um compromisso, quem sabe você tem uma consulta, quem sabe você tem um horário marcado, e o Espírito Santo fala, você precisa orar, continue caminhando, continue dirigindo, continue indo, mas continue orando em espírito, aleluia, dizendo, Senhor, que a minha oração surta o efeito para o qual o Senhor está me chamando para orar, aleluia, ore em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito, irmãos? Quando a gente olha para a palavra Espírito, na Bíblia a gente vai ver Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula. Espírito com letra minúscula é o espírito humano, ou um espírito maligno. Agora, Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. Esta é uma convenção que os tradutores da Bíblia fizeram para que a gente pudesse reconhecer quando se fala sobre o Espírito Santo de Deus e quando se fala sobre qualquer outro Espírito. E Paulo está falando aqui, orem em todo o tempo no Espírito. E esse Espírito aqui está com letra maiúscula. Então significa que está falando em direção ao Espírito de Deus. Não é orar em Espírito, só aqui, ó, quietinho.
mas orar através do Espírito. E orar através do Espírito significa orar em consonância com a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, olha, vocês não sabem orar, mas o Espírito ora por vocês com gemidos inexprimíveis, mas ora não segundo o que vocês querem. Aquele que sonda e conhece o interior de Deus, vai fazer com que vocês orem segundo a vontade de Deus. Então, o ministério de intercessão, a nossa oração, é uma oração profética. Porque nós não oramos aquilo que nós queremos, nós oramos aquilo que o Pai quer. Isso Jesus nos ensinou. Jesus disse, eu não vim aqui para fazer o que eu quero. Eu não vim aqui para ir na cidade que eu queria ir, para orar pelas pessoas que eu queria orar. Eu vim aqui simplesmente para obedecer à vontade do meu Pai. Então eu oro quando é para orar, eu ando quando é para andar, eu prego quando é para pregar, eu curo quando é para curar, eu ressuscito mortos quando é para ressuscitar. Eu faço tudo em consonância, em harmonia com a vontade do meu Pai. Então orem em todo tempo no Espírito. Então o crente, ele deve tentar, buscar, compreender qual é a vontade de Deus. Será que eu estou orando na vontade de Deus? E esses dias eu estava em casa e o Espírito Santo falou fortemente comigo, eu estou até preparando uma mensagem a respeito disso, que orações erradas, não é que Deus não responde, nem chega no céu. A oração errada, o Espírito já barra, fala, não, isso aqui nem adianta chegar lá, isso aqui o Pai não quer. A mesma coisa que eu dobrar no meu joelho e dizer, Pai, o Senhor é tão maravilhoso, dá uma nova moto para mim. Dá mais uma moto. O Espírito Santo fala, mas não vou gastar nem tempo de ajeitar essa oração, já fica por aqui mesmo. Não é que Deus não responde às orações erradas nem chegam a Deus. Então por isso, se nós quisermos ter a nossa oração atendida, nós devemos entender primeiramente qual é a vontade do Pai. E isso é difícil, porque nós temos que andar em comunhão com Deus. Se eu não estiver em comunhão com Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que Deus quer, eu não sei qual é a mente de Deus. Então, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Então, orar no Espírito em todo o tempo. O Senhor fala, o Senhor me impulsiona, você precisa orar. Tudo bem, eu vou orar. Espírito Santo, me ajuda aí. O que eu preciso orar? E o Espírito Santo vai dirigir a mim, vai dirigir a você, vai nos dirigir para que a nossa oração seja certeira, para que a nossa oração seja aceita diante de Deus, seja aceitável, agradável, e o Senhor responda. Então, se nós quisermos alcançar os objetivos da nossa oração, nós devemos orar com fervor, com fé e com persistência, mas segundo a vontade de Deus. E nós somos tentados a orar segundo a nossa vontade. Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Deus, eu necessito. Ai, Deus, a minha vontade, tudo bem, nós temos as nossas vontades, os nossos desejos. Mas será que é a vontade e o desejo de Deus para a nossa vida? Será que a nossa vontade, o nosso desejo para a igreja? Quantas coisas que eu desejei para essa igreja e Deus falou não. Quantas coisas eu comecei a orar para essa igreja e Deus falou não, não vai ser assim, não é assim. Então nós nos submetemos à vontade de Deus e a nossa oração passa a ser aceita e respondida, porque nós não oramos aquilo que nós queremos orar, mas aquilo que o Espírito quer que oremos. Aleluia. Orem em todo tempo no Espírito com todo o tipo de oração. Com todo tipo de oração e súplica. Irmãos, é interessante que a Bíblia trata a graça de Deus e chama ela de multiforme graça. A graça de Deus, ela não se manifesta sempre do mesmo jeito. A graça de Deus não se manifesta sempre da mesma maneira. Tem pessoas, esses dias eu vi, foi o pastor Adriano que deu o testemunho aqui, que estava lá no Rio, no meio do baile funk, e Deus falou com ele lá no meio, né?
salvou ele dentro do baile funk. Tem outros que Deus salva quando recebe um folheto e começa a ler e entrega a vida para o Senhor Jesus. Tem outros que escutando o rádio, tem outros que assistindo a televisão. Tem pessoas que são curadas após orar 1 ano, tem pessoas que na primeira oração são curadas. Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Esta é a multiforme graça. Tem uns que pregam bem calminho, tem uns que não mudam o tom da pregação, tem uns que já pregam com voz forte, tem uns que são animados, que pulam e gritam, tem outros que pregam aqui parado, tem uns que são mais à vontade, tem uns que pregam um pouco mais de medo. Essa é a multiforme graça de Deus. Tem uns que oram como Ana, mal mexem os lábios. Tem outros que abrem o bocão e choram na presença do Senhor, dizendo: Deus, eu estou me derramando aos teus pés. Orem, a oração é diferente. Orem com todo tipo de oração. Quando está triste, ora. Quando está alegre, ore. Quando tudo está certo, ore. Quando você está preocupado, ore. Ore com todo tipo de oração. As orações são diferentes. Quando você está alegre, é um tipo de oração. Quando você está constrangido, quando você está passando por aflição, a oração é diferente. Mas ore com todo tipo de oração. Ore quando o sol está brilhando, e ore quando parece que está caindo um dilúvio, e a gente pensa: Jesus, será que a calha vai vencer? Senhor, e esse vento forte? Ore com todo tipo de oração. Ore com todo tipo de oração. Ore chorando, ore sorrindo. Ore com o coração leve, ore com o coração pesado, ore. Ore com todo tipo de oração e súplica. Ore na alegria, ore na tristeza. Ore animado, ore desanimado. Tem vezes que a gente dobra o joelho e só falta dizer: Deus, eu estou até com vergonha de começar a orar aqui, porque eu estou num desânimo hoje. Não sei como é que eu vou começar a orar, mas ore. Senhor Deus, eu não estou com um pingo de vontade de orar, minha carne não quer orar, mas eu vou dar um jeito aqui, Senhor. Dá um jeito de me animar aqui enquanto estiver orando, porque eu não estou animado, mas eu vou orar, porque o Senhor está dizendo: ore com todo tipo de oração. Ore animado, ore desanimado, mas ore. Ore com oração fervorosa. Ore sussurrando. Tem dia que a gente dobra o joelho e não sai nem voz, só sai lágrima. Mas ore no seu espírito. Ore com todo tipo de oração. Quando a bonança estiver na sua casa, ore. Quando a dificuldade chegar, ore. Quando o sol estiver raiando, ore. Quando a tempestade passar, ore. Ore fervorosamente, ore alto, ore com voz baixa, ore em línguas. Com todo tipo de oração. Eu lembro quando a GL estava na UTI, e lá ela ficou 60 dias. E a gente não dorme, não come, não faz nada. A gente só fica pensando: meu Deus, o que será? O que vem aí? Quando chegar lá na hora da visita, qual será a notícia? E passei muitas dessas noites sem, como diz o ditado, pregar o olho. E eu ficava assistindo pregação uma atrás da outra. E eu aprendi com o pastor Cris, um pastor lá da África, a orar em línguas. É uma oração poderosa. Muitas vezes a gente pensa que só quando está bem animado para falar em línguas, mas o dom está em nós. E quantas vezes naquela UTI eu fui tido como louco, porque eu chegava lá, não falava uma palavra em português, colocava as mãos sobre aquela incubadora e ficava ali meia hora orando em línguas.
até o médico chegar. Intercedendo em mistérios. Ore com todo tipo de oração. Ore quando você tem muitas palavras, ore quando você está sem palavras. Ore em português, ore em línguas. Ore com todo tipo de oração. Quantas vezes eu estou dirigindo o carro e eu sinto vontade de orar em línguas, eu começo a orar, falo, Espírito Santo, usa minha boca aqui, eu não sei o que eu vou falar, mas essas palavras são espirituais e vão realizar o que estão sendo ordenadas para que realizem, porque a tua palavra não volta vazia. O diabo fica doidinho quando você está orando em línguas. Quando estamos orando na nossa língua, o diabo pode até ouvir, ele pode até entender, mas quando você ora em línguas, é uma linha direta, é só você e os céus. O diabo fica desesperando o que ele está falando, o que ele está pedindo, para quem ele está intercedendo. Ore com todo o tipo de oração. Ore, ore, ore. O segredo é orar. Eu lembro quando a irmã Mariazinha, o ano de 2021, ela ficou na UTI. E ela contou o testemunho. Tinha no lugar que ela estava, devia ter umas 8 camas de UTI. E de frente à cama dela, tinha uma mulher que estava ali já em estado terminal. A mulher não falava, não se mexia, estava lá como que morta na cama. E uma das madrugadas, a irmã Mariazinha começou a falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa UTI? Tem algum propósito? Nenhum, porque o médico nenhum achou nada. Cada um que passava lá num dia dizia uma coisa, acho que é isso, acho que é aquilo outro, mas não é. E ela falou assim, tem algum mistério aqui. E ela começou a orar um por um. Deitada lá, orando, sem abrir a boca, só orando no Espírito. Orando. E quando chegou para orar para aquela mulher que estava semi-morta naquele leito, ela começou a orar, falou, Senhor, se o Senhor tem uma obra aqui na vida dessa mulher, o Senhor pode realizar uma grande obra. Orando sem mexer a boca, orando aqui só na mente. E a mão daquela mulher se levantou e fez assim, para a irmã Mariazinha. Sabe quem que estava dando o sinal, não é? E ela ficou olhando e falou, o que está acontecendo? E continuou orando, daqui a pouco de novo. A mão levantou e a irmã Mariazinha, eu sei quem que está aí. E começou a orar e expulsar os demônios que estavam agindo na vida daquela mulher. E cada vez que ela expulsava o demônio, sem falar numa palavra, o diabo do lado de lá fazia assim na mão da mulher. Não ore, não interceda por ela. Então orar em todo tempo, com todo tipo de oração. A irmã Mariazinha não pôde levantar, não pôde ir lá colocar a mão sobre aquela mulher, não pôde fazer unção com óleo, não deu tempo de chamar um pastor para orar, mas ali mesmo de boca fechada, só no seu espírito, ela começou a orar e Deus fez uma obra na vida daquela mulher. Ore em todo tempo. Quantas vezes você, quem sabe, está no mercado? E esses dias estava aqui no mercado grande que tem aqui, não vou fazer propaganda o nome, né? Mas mercado grande novo aí. E a GL gosta aí daquele carrinho grandão, ela vai dentro. E ela fala, pai, faz umas manobras com o carrinho aí. E a gente vai brincando naqueles corredores. E eu brincando com ela, e de repente passou uma mulher, ela falou assim, ficou em pé e falou, pai, você viu tanto de demônio que tinha na vida daquela mulher? E minha filha, nós temos, então vamos expulsar então. Vamos, pai. E oramos lá no meio do corredor. Estão repreendidos os demônios. Então Deus nos coloca em lugares que a gente menos imagina. Quem sabe às vezes você está na fila para pagar alguma coisa e o Espírito vai dizer, olhe por aquela pessoa. Quem sabe você não vai conversar com aquela pessoa, mas você vai orar e Deus vai fazer uma obra.
Quem sabe você está no carro ou no ônibus e vê alguém passando, o Espírito fala: ore por aquela pessoa. Você não sabe quem é, não sabe por que está orando, mas obedeça a voz do Espírito. Ore com todos os tipos de oração. Não deixe de orar. Oração é uma ordem. E quando nós formos uma igreja de oração, Deus vai revolucionar a cidade através da nossa oração. Através da nossa oração, os espíritos serão expulsos, as doenças serão expulsas, o que estava destruído será restaurado, porque Deus quer nos usar através da oração. Ore em todo o tempo, ore no Espírito e com todo tipo de oração. Aleluia. Deus nos usará de diferentes formas. Mas nós não podemos nos prender ao tipo que Deus vai nos usar. Isso eu aprendi na hora da oração. Eu sempre tive meu método de orar. Eu sempre orei, mas no meu método. E ultimamente eu tenho deixado Deus fluir através da minha boca. Vamos orar. E começar, e ora, e vou orando, aonde que o Espírito vai dirigindo, vamos orando. Deus nos usa de diversas formas. Tem dia que dobra o joelho e não sai uma palavra. Tem dia que a gente não consegue levantar, de tanta oração que tem. Tem dia que você ora, fala: meu Deus, acho que já orei 1 hora. Você olha no relógio, orou 10 minutos, mas não deixe de orar. Com todo tipo de oração. Mas não deixemos de orar. E tem dias que você começa a orar, você fala assim: acho que já deu 5 minutos. Você olha, já passou 1 hora, 1h30, e Deus te usou de maneira poderosa. Orem em todo o tempo, orem no Espírito e orem com todo tipo de oração. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quer usar. Mas Deus nunca me usou desse jeito, quem sabe seja agora que Ele quer te usar então. Mas será que Deus vai me usar daquele outro jeito? Deixa Deus te usar. Deus vai usar de maneiras que jamais passou na nossa mente e na nossa cabeça. Deus tem coisas novas. Oh, aleluia. As misericórdias dele são novas a cada manhã. A palavra dele é nova a cada manhã. E o modo dele nos usar será novo a cada manhã também. Vamos deixar Deus nos usar. Vamos ficar em pé neste momento.